Boa tarde, alunos. Mais uma aula aqui, agora a aula 16. A gente vai continuar falando sobre solos aí na continuação da última aula, só que hoje a gente vai falar sobre a degradação dos solos. Vamos lá para a nossa aula? Bom, os processos de degradação do solo, então vamos colocar aqui os processos de degradação do solo. Então nós vimos na aula anterior que solo é aquela fina camada de rocha decomposta que recobre a superfície, que recobre a terra, e aquela fina camada tem uma mistura de humus, matéria orgânica e os elementos, né, necessários. Quando a gente fala em processo de degradação, o primeiro que vem à nossa cabeça são os processos erosivos, né, a erosão. A erosão consiste basicamente no processo de separação, ou seja, lembre-se que o solo é formado de partículas, areia, silt, argila, e nesse processo de erosão você tem que, por exemplo, o impacto da gota de chuva, que a gente chama de splash, o impacto da gota de chuva num solo exposto faz com que essas partículas elas se separem, né? As partículas de silt, areia, né, a argila, e nesse processo, dependendo da quantidade de água, ele vai ser transportado para outros lugares. Então, esse processo inicial de separação e transporte é o que a gente chama de erosão, né? De uma forma simplificada, a gente pode dizer que o solo, de uma maneira geral, ele tem uma proteção natural, que é a vegetação. Então, a vegetação é a proteção natural do solo, tá? E protege principalmente contra o splash, que é esse impacto direto da gota de chuva na superfície do solo. Então, a vegetação funciona como um amortecedor desse impacto, né, da energia que traz essa gota de chuva. Então, ela bate primeiro na vegetação, no tronco, nos galhos, antes de atingir o solo, portanto, ela tem diminuída a sua energia cinética, o que vai proteger, né, o solo. Tá? Mas quando você tem alguns processos de desequilíbrio, né? Então você tem algum tipo de desequilíbrio nesse solo, isso vai favorecer os processos de erosão. Né? O que a gente entenderia como desequilíbrio? Por exemplo, desmatamento. Então, desmatamento, você tem a perda dessa proteção natural do solo que é provocada pelo impacto da chuva. Né? Por exemplo, um outro desequilíbrio, você tem o desvio de drenagem, outro problema também que causa desequilíbrios, assim como diretamente que é a exposição do solo, né, à ação dos agentes erosivos. Então, quando o solo fica completamente exposto, aí esse desequilíbrio se torna mais intenso e os processos erosivos tendem a se multiplicar. Geralmente a gente, também de forma simplificada, a gente podia listar de uma diversidade muito grande de prejuízos. Eu vou colocar só algum deles, por exemplo, que é a perda da produtividade agrícola, né? Ou seja, na medida em que você tem um processo de erosão, que acaba levando nutrientes, que acaba levando parte do solo, o primeiro problema é você perder a produtividade agrícola. Você alterar os volumes de água, né, que vão ficar presentes nesse solo ou na superfície, né, você vai ter alterado esse volume de água. Né? Assim como você tem aqui alguns desses problemas, desses equilíbrios, podem estar associados à utilização de determinadas técnicas que são utilizadas de forma inadequada. Então a gente teria, por exemplo, o uso de irrigação sem qualquer tipo de
de avaliação inicial, né, de planejamento, sem qualquer tipo de plano, né, a construção vamos dizer, de represas, por exemplo, você reter a rede de drenagem de um determinado lugar, você fazer adubação sem qualquer tipo de critério, né, uma técnica que usada de forma errada pode ter problemas, assim como o próprio processo de aração do terreno. Tá? Então, essas técnicas, se elas forem mal dimensionadas, se elas forem mal realizadas, se elas forem mal planejadas, com certeza nós vamos ter problemas nesse solo. Tá? A gente poderia citar, né, aqui algumas dessas práticas que podem ser feitas de forma inadequada. Então, por exemplo, quando a gente fala de uso, por exemplo, da prática de monocultura em grande parte do território brasileiro, ou seja, o cultivo de apenas um produto agrícola, né? Então você tem muito no Nordeste a cana-de-açúcar, você tem muito no Centro-Oeste a soja, você tem no interior de São Paulo a cana-de-açúcar. Então você tem essas monoculturas e elas são prejudiciais na medida em que elas acabam prejudicando duas características primordiais do solo, que é a diversidade, né, a diversidade biológica dos solos. E isso acaba prejudicando também, por exemplo, a facilidade com que determinadas pragas elas se instalem, porque se torna mais fácil dessas pragas atuarem numa região. Além da monocultura, a gente teria, a gente até colocou antes, a retirada da cobertura vegetal, então, né, o desmatamento. Além do desmatamento, a posterior queimada, né, então desmata e depois põe fogo. Então essas duas técnicas são técnicas que vêm trazendo problema para o Brasil, principalmente na região amazônica ou nas franjas amazônicas, né? E até as próprias atividades extrativistas, né? E aqui entendido o extrativismo como a retirada direta da vegetação, seja para a produção, por exemplo, de madeira em algumas regiões da Amazônia e até a atividade de mineração, mais específico aqui, a atividade de garimpo, né? Então, esses são as práticas inadequadas. E a gente teria também aqui, né, a gente poderia listar também alguns problemas que poderiam surgir a partir dessas técnicas, dessas práticas inadequadas. Por exemplo, o esgotamento do solo, ou seja, nós temos a perda total da fertilidade do solo, né, por processos erosivos. A gente tem a intensificação de processos de lixiviação. A lixiviação corresponde a uma lavagem, né? A água, quando ela atinge os horizontes do solo, ela acaba carregando com ela nutrientes para outras regiões do solo, para as áreas mais profundas do solo, que acabam prejudicando, né, o acesso das plantas a esses nutrientes. A gente teria problemas, por exemplo, de variações do nível freático e a formação de lateritas no solo, que são crostas ferruginosas devido à oxidação do ferro, e essas lateritas elas formarem crostas que impedem a expansão das plantas, as raízes ficam impedidas de avançar, porque formam como se fossem, né, verdadeiras bloqueios da vegetação. A gente também teria, por exemplo, a utilização de formas inadequadas de pesticidas, de fungicidas, né, que acabam, né, prejudicando o solo na medida em que contamina com determinados produtos químicos que não são ideais. Então, todos esses processos de degradação do solo que a gente listou aqui, as técnicas, as práticas, eles são importantes na medida para a gente entender, né, que um processo de recuperação de área degradada envolve conhecimento de todos esses problemas que são ocasionados numa região e que o técnico, o profissional de gestão ambiental tem que conhecer
para propor situações, propor soluções para esses problemas, propor soluções para limitar ou mitigar ou mesmo eliminar os processos erosivos intensos, propor técnicas mais adequadas para uma determinada região, para que ela se recupere, né? Utilizar práticas que sejam mais interessantes, mais conservacionistas e tentar eliminar ou diminuir esses problemas mais comuns. Então, a função do profissional de gestão ambiental está principalmente nesse quadro, né, que a gente poderia limitar aqui, né? Entender como se dão os processos de degradação ambiental. Tá? Então, na próxima aula a gente dá continuidade a esses processos de degradação do solo e tentar propor algumas técnicas que a gente possa entender para que sejam, que possam, né, de uma forma ou outra, diminuir esses problemas. Beleza? Então, até a próxima aula.